Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. A gente vai, então, nessa live, dar continuidade ao nosso curso. E essa live, ela tem como tema, na verdade, a nossa terceira live sobre a tradição Guarani, ela tem como tema Oguatá e Triocati, Caminho dos Guarani, Mibiá e dos Pataxó no leste etnográfico. Hoje quem vai quem vai estar falando, quem vai estar apresentando essa live será o professor Antônio Augusto. Ele é doutor em antropologia pelo UFG e ele também é professor na UENG, Unidade de Divinópolis. E vamos ter como participante a Ana Carolina, que ela é graduanda em História pela UENG, também Unidade de Divinópolis, e ela está no 8º período atualmente. Antes da gente iniciar a nossa live, eu queria dar alguns avisos, Primeiro, em relação aos certificados. Ao longo da live vai ser colocado no chat um link de certificação. Então, por favor, não se esqueçam de acessar esse link, preencher lá tudo certinho, para que vocês consigam receber o certificado no final da live. Eu também queria falar com vocês sobre a nossa próxima live, que ela vai ter como tema Cosmologia Indígena para o Chamado da Natureza. E ela será feita com a indígena Guarani Mibiá, Simone Taquá. Então, ela vai acontecer na próxima sexta-feira, a princípio, dia 18/11, também esse horário às 19h30. Então, não percam, estão todos convidados para a próxima live. E aí, também, o último aviso, o nosso projeto, o Dedo de Prosa, ele acabou de criar um Instagram, a gente não estava podendo criar esse Instagram para o projeto por causa de restrições eleitorais, mas agora a gente acabou criando, um canal oficial. Então, sigam a gente lá, Dedo de Prosa, _Weng, se eu não me engano. A gente vai colocar também aqui o link do Instagram para vocês conseguirem, acessar mais facilmente, é por lá que a gente faz a divulgação. E a gente também criou um canal próprio agora também para as lives. Então, a gente vai postar todas as lives anteriores nesse canal, relacionado ao Dedo de Prosa, então vocês vão ter acesso a todos esses conteúdos posteriormente. Espero que todos fiquem bem e aproveitem muito da live, tá? Boa noite. Boa noite, gente. Agradecer, Antes de tudo, me apresentar, meu nome é Antônio Augusto, eu sou professor da UENG e queria, antes de mais nada, agradecer o convite da professora Tatiana em participar do Dedo de Prosa, um projeto de extensão já tradicional, na UENG de Divinópolis. Agradecer o Tiago pelo apoio e a Ana Carol, que vai estar aí como parceira, como minha parceira nessas reflexões, pensando os povos Guarani-Bibiá e os Pataxó na região do leste etnográfico. Bom, a minha apresentação em questão ela está intitulada Oguatá e Triocati, Caminho dos Guarani-Bibiá e dos Pataxó no leste etnográfico. Vale enfatizar que Oguatá é da própria língua Mibiá, Guarani-Mibiá, e significa caminhada. Geralmente se fala o Guataporã na língua, Significa caminhada dos antigos, do Xemorrói, que estão aí acompanhando seus avós, os avós antigos, caminhadas que não necessariamente estão inscritas só na linha geográfica, mas também em termos oníricos. E Triocati é uma palavra da língua de guerreiro, o Pachorrã, uma língua que está em processo de retomada desde 1996 pelos Pataxó, Os Pataxó vêm recolhendo vocábulos antigos, do antigo Pataxó, que estavam esparramados nos escritos de cronistas, e eles vêm empreendendo desde 1996, através de um grupo de pesquisadores, o Etchorran, grupo de pesquisadores da língua e da história pataxó no extremo sul da Bahia, em Minas Gerais, a retomada desses vocábulos e a retomada da língua de guerreiro. Antes, ela contava cerca com 200 vocábulos, e hoje, atualmente,
o Pachorran tem mais de 2.000 palavras inscritas e faladas pelos Pataxó correntemente nos territórios do extremo sul da Bahia e de Minas Gerais. Então, eu vou acompanhar um pouco da caminhada do Oguatá dos Mibiá e do Triocatê dos Pataxó numa região que é conhecida como leste etnográfico. O que é o leste etnográfico, né? Bom, o leste etnográfico compreende essa região aqui, entre o extremo sul da Bahia, o norte do Espírito Santo e o leste de Minas Gerais. É uma região que está ali mais ou menos próxima do Espírito Santo, Vale do Rio Doce e Porto Seguro, extremo sul da Bahia. O que essa região tem de singular? Eu acho que no campo da etnologia indígena, e sobretudo na antropologia, a gente costuma fazer uma divisão entre dois grandes ramos de etnologia. O primeiro deles é a etnologia amazônica, ou de cariz mais xinguano, que ela tem uma série de vinculações internas, né? Muito comum que os autores citem uns aos outros e façam remissões constantes aos mesmos autores na hora de construir as etnografias na região amazônica e xinguana. E, por outro lado, nós temos o ramo da etnologia do Nordeste. Mas aqui eu estou apresentando para vocês uma terceira região etnográfica, que não é nem o Nordeste do país, onde estão os povos indígenas do Nordeste, e nem a região da etnologia amazônica e xinguana, que fica ali entre o Mato Grosso do Sul, a Amazônia e Pará, né? Então, importante situar essa região no mapa da etnologia. A primeira questão que talvez nós tenhamos que colocar a respeito dela é a respeito da ocupação da região. Porque até meados do século XVII, essa região é considerada estratégica pela coroa portuguesa em termos de ocupação. Então, ela era considerada uma espécie de muralha que protegia o contrabando de ouro das regiões auríferas, no interior de Minas. Então, na maioria das vezes, eu imagino que vocês já devem ter lido isso em relatos de cronistas, de colonizadores e outros idiri, outros não indígenas, em que eles falam da existência de povos antropofágicos na região do leste de Minas, se referendando, sobretudo, aos Botocuda e aos Krenak. Essas são, vamos dizer, algumas das histórias que eram difundidas pelos viajantes e cronistas, sobretudo no intento de dissuadir a ocupação do leste etnográfico, né? Fazer com que não chegassem, por exemplo, colonos neo-brasileiros pertencentes da sociedade nacional e, eventualmente, incrementassem o fluxo de contrabando de ouro. Então, até meados do século XVII, ela não era uma região ocupada. E é isso que acontece. Em 1808, chega, né, a um movimento de transferência da coroa portuguesa para o Rio de Janeiro, e 2 meses depois que Dom João VI está no Brasil, eis que ele decreta, em 13 de maio de 1908, uma guerra justa aos Botocudos. Quem são os Botocudos? Os Botocudos são os povos Krenak, né? São a forma como eles são reconhecidos pejorativamente pelos colonizadores, os portugueses, mas a forma como eles se identificam na literatura etnológica, conhecido como os Krenak, e a sua autodenominação, os povos Borum, como eles se enxergam a si mesmos, né? Os povos Borum. E eles viviam aqui nessas regiões, entre o joelho do Rio Doce, onde está o governador Valadares, né? Passando pelo interior do Espírito Santo. Então, então Dom João VI decreta uma guerra justa aos Botocudos, falando que era necessário colonizar a região, que até então não estava totalmente povoada por conta desse decreto e medidas administrativas da coroa portuguesa para dissuadir a presença de pessoas nessa região durante a época aurífera de Minas. E logo depois, esse decreto de 1808 é uma virada de chave, por assim dizer, porque ele visa exatamente trazer colonos, idiris, fazendeiros, poceiros, latifundiários para a região, justamente para massacrar os indígenas e exterminar eles dali. Literalmente limpar as terras de gente, né? Então, por isso que até então, na literatura e até nos documentos mais antigos da coroa portuguesa, essa região é conhecida como Zona Tampão,
zona proibida. E a partir do século XIX, de 1808 em diante, sobretudo depois dessa guerra justa que Dom João VI decretou, os Botocuda, os Krenak, que há uma virada de chave, e aí se começa a tentar fazer dessa região uma região de exploração, né, pelo capitalismo, pelas rotas que ligavam o Rio de Janeiro ao interior do Brasil, passando pelo Vale do Rio Doce e o extremo sul da Bahia. Então, é mais ou menos para vocês entenderem como ocorre a ocupação dessa região. Então, até mesmo o conhecimento que se tem a respeito dos índios, dos povos indígenas que estavam ali no leste etnográfico, é relativamente muito recente. Nós temos notícias que datam da presença dos Pataxó no século XIX, né? Com relato de um viajante alemão passando pelo Rio de Janeiro, pelo leste de Minas Gerais, até chegar em Porto Seguro. E logo depois, no século XX, talvez uma grande referência no campo da etnologia indígena que dá notícia dos Machacali, dos Krenak e dos Pataxó, Kurt Nemien-Daju, né, um etnólogo alemão que também transita por essas áreas. Mas, veja, a gente tem conhecimento dos povos que habitam essa região pelo ponto de vista de pesquisadores não indígenas, de cronistas, de colonizadores, o que faz com que ela fique, em certa medida, muito invisibilizada, tanto no campo da própria etnologia indígena, quanto na literatura mais ampla, né? Se dizia muitas vezes que não existiam índios no leste de Minas, né? No leste etnográfico, essa região entre Espírito Santo, Minas Gerais e extremo sul da Bahia, né? E para vocês terem uma ideia, o contato do Estado brasileiro que se deu de forma truculenta com o povo Pataxó, por exemplo, ele só foi se iniciar em meados da década de 40 do século XX. Então, são contatos muito recentes, se comparado, por exemplo, com o contato que os Guarani-Mibiá ou os povos Tupi-Guarani tiveram no litoral. E vejam, alguns desses povos se situam no litoral, mas pelo fato das medidas administrativas da coroa portuguesa tocarem nesse ponto, de criar uma espécie de muralha estratégica para proteger os próprios negócios auríferos no interior da província, ela foi ocupada de forma relativamente tarde. Então, a partir do século XIX e a partir do século XX, que a gente tem a notícia desses primeiros massacres e extermínios contra os povos indígenas da região do leste etnográfico, né? Mas aí, como eu disse para vocês, e não é à toa que eu coloquei duas palavras muito diferentes para remeter esses dois povos, e vocês vão entender que isso não é simplesmente um jogo de estilo, né? Ela é um jogo conceitual e um jogo experimental muito vívido para cada um desses povos, porque envolve conceitos e determinações muito distintas, que, apesar deles terem chegado na mesma região do leste etnográfico, eles têm trajetórias muito diferentes e conceitos próprios muito diferentes um dos outros, né? Aí eu me refiro aos Mibiá, os Guarani-Mibiá e os Pataxó. Então, primeiro a gente vai começar, por assim dizer, pela Triocati, o Triocá Chorrã dos Pataxó, o caminhar guerreiro deles pelo leste etnográfico. E logo depois eu vou avançar na descrição do povo Guarani-Mibiá e relatando a trajetória de migração de um desses grupos, porque havia, pelo menos o que consta em termos da etnologia guarani, e conforme relata o Egon Schaden, mais ou menos 3 grupos em circulação quando ele fez trabalho de campo, no início, na primeira metade do século XX, a respeito dos Guarani-Mibiá. Então, pois bem, vou seguir aqui na minha apresentação. Então, primeiro a gente fala do Triocati, dos Pataxó, que eles vão chegar ao leste etnográfico, mas por razões outras e diversas, dos Guarani-Mibiá, que vieram do Paraguai meridional, do Paraguai ocidental, por assim dizer. Então, são 2 povos de regiões distintas, mas que se aproximaram de um mesmo lugar, ou de uma região de trânsito e fluxos e trocas muito comuns entre os povos que ali circulavam, né? Então, quem são os Pataxó? E é que eu estou falando a trajetória de um grupo específico. Eu poderia estar contando de outros, mas esse em específico, e esse remete totalmente aos Guarani-Mibiá, vocês vão entender porque houve 2 períodos
durante os deslocamentos dos Pataxó de Jerutucunã, em que eles viveram com os Guarani Bibiá. E eu vou chegar nesse ponto. Antes, vou relatar de onde que vieram os Pataxó, né? Os Pataxó vieram dessa região aqui, do extremo sul da Bahia, próximo de Porto Seguro. Há uma aldeia que é considerada a principal aldeia do povo Pataxó, a Pataxi Mamacã, aldeia mãe de Barra Velha, né? Aruanã Maquiame. E nessa aldeia, ela não era, como eu disse para vocês, em termos até de documentação histórica e notícia do povoamento indígena da região, é relativamente escasso, né? Então, as primeiras notícias que a gente tem dos Pataxó, em termos da historiografia, mas também da etnologia, datam do século XIX. E o Estado brasileiro vai entrar em contato mais frontal com os Pataxó em meados da década de 1940. Em 1939, Getúlio Vargas resolve mover uma equipe de pesquisadores aqui para a região do extremo sul da Bahia para precisar o ponto exato de descoberta, de invasão do Brasil pelos colonizadores portugueses. Isso eu falo em 1939. Então, ele mandou uma equipe para localizar esse ponto exato, mandou um engenheiro, esse engenheiro foi lá, demarcou a região, disse para os indígenas que era para tirar a terra para eles, mas não foi isso que aconteceu. O Estado brasileiro resolveu fundar, e aí eu imagino que alguns de vocês devem conhecer um pouco dessa história, né? Quem já foi em Porto Seguro, um parque, que é o Parque Nacional do Monte Pascoal, que é para celebrar, né, a invasão, a suposta descoberta dessas terras pelos colonizadores portugueses. O próprio Estado brasileiro, né, conduzindo um processo de expoliação, de esbulho contra o povo Pataxó, celebrando, por sua vez, a descoberta dessa terra por outros ladrões, né? Pelos nossos colonizadores. Então, eis que eles resolveram fundar esse parque. O parque foi instituído em 1943 e, em meados de 1991, aconteceu um massacre em que a polícia de Porto Seguro e do Prado começou a fazer uma espécie de fogo cruzado contra os indígenas de Barra Velha, né? Muitos indígenas saíram daí mortos, algumas indígenas foram estrupadas, outros tiveram que fugir para o meio da mata, houve mulheres grávidas que tiveram a sua barriga esquentada na beira do fogão, né? Na tentativa de que elas perdessem seus bebês. Então, foi um episódio dos massacres. Os próprios índios de Jerutucunã e os Pataxó, que eu já conheci em diferentes aldeias, eles começam a falar assim, no tempo da guerra, no tempo dos massacres, no tempo da guerra, os índios andavam tudo fugido. E esse massacre, essa guerra, se refere a esse episódio que aconteceu em 1951, né, em que os policiais, na tentativa de instituir o parque, invadem o território ancestral de Barra Velha, massacram os indígenas e isso cria uma espécie de dispersão dos Pataxó aqui pela região do leste etnográfico. Foi assim que alguns Pataxó acabaram chegando num território aqui próximo de Teófilo Otônio, no córrego de Umburanas, onde já viviam os Machacali, né? E aí que a gente tem uma série de notícias de trocas cerimoniais e rituais entre os Pataxó de Tucunã, de Barra Velha, e os Machacali na região, né? Tanto que eles são considerados aliados de luta contra um outro povo inimigo, um povo indígena inimigo, que era os Botocudo, os Krenak, né? Que residem nessa região aqui do joelho do Rio Doce, no município de Resplendor. Em 1951 ocorre essa dispersão inicial, mas o que leva os primeiros integrantes que hoje vivem nesse território de retomada em Jerutucunã, aqui no Vale do Rio Doce, no município de Açucena, o que levam eles para Minas, para a Fazenda Guarani, cerca de 200 quilômetros de Belo Horizonte, aqui no município de Carmésia, é um outro episódio. Então, em 1951 aconteceu a fundação desse parque, a tentativa de instituir ele pelo Estado, e em meados, já no regime militar no Brasil, com a transição dos órgãos indigenistas, porque antes o órgão indigenista, que era responsável por fazer a tutela dos índios, né, e coordenar as questões de contato do Estado com os povos indígenas, era o SPI, fundado pelo Darcy Ribeiro, né, o Serviço de Proteção ao Índio. E por uma série de corrupções, esse órgão foi desmantelado e eis que fundaram a FUNAI, em 1967,
E a FUNAI, pouco depois que ela foi fundada, em 1969, ela resolveu estabelecer um presídio para indígenas aqui no território Krenak, que é conhecido como Reformatório Krenak. Em meados de 72, eis que ela transfere esse presídio indígena do território Krenak, um território que era de posse de um fazendeiro português que vivia aqui no município de Carmésia, o Magalhães. O Magalhães morre sem deixar filhos e a tutela das suas terras passam para o Estado. E o Estado resolve fundar na Fazenda Guarani, onde até hoje é um território indígena, mas durante o regime militar era um presídio indígena para torturar e manter, coordenar a circulação, encarcerar os povos indígenas que eventualmente adentravam em crimes, cometiam crimes. Como que eram conhecidos alguns desses crimes? Uma tipologia desses crimes era a tipologia de vadiagem. Muitos dos índios que estavam, por exemplo, andando, se deslocando em Belo Horizonte, eles poderiam ser presos por vadiagem. Alguém que estava, um dos indígenas estavam tomando bebida alcoólica em bar, ele poderia ser preso por vadiagem e transferido para a Fazenda Guarani. Além dos episódios que eram muito incidentes de conflitos fundiários, né, pela posse da terra, entre fazendeiros, poceiros, geralmente com anuência ou sobre o olhar do Estado em relação aos povos indígenas. Quando se gerava esses conflitos, que eram muito reincidentes aqui no extremo sul da Bahia e no leste de Minas Gerais, sobretudo depois do decreto do Dom João VI, em 1808, ocorreu, a partir de 1967, a prisão e a tortura desses índios na Fazenda Guarani. E foi assim que alguns pataxó acabaram indo, eles foram presos e torturados na Fazenda Guarani a partir de 1975, e ali eles viveram até meados de 1983. Foi nesse período, porque eis que os Mibiá, eles vêm de outra caminhada, mas eu já tenho que contar isso agora para depois vocês linkarem as duas histórias, do Guatá, Mibiá, com o Triocá Chorrã. Os Mibiá viviam aqui na região do Espírito Santo, no município de Aracruz. E eis que eles são transferidos pelo Estado para viver na Fazenda Guarani, em 72. Os pataxó chegam nesse território também por conta de conflitos fundiários em 75. Então, nesse período, entre 72 até meados de 1983, os pataxó e os Mibiá viveram juntos na Fazenda Guarani, nesse território de Carmésia, né, no interior de Minas. Então, ali foi um presídio indígena, e não passou só os indígenas Mibiá e Guarani, passou Krenak, passou Machacali, passou Xerente, passou Guarani Kaiowá, que é do Mato Grosso do Sul, passou Carajá, né? Foi durante essa época que foi fundada uma espécie de política de Estado de tortura contra os povos indígenas, praticada literalmente pelo Estado durante os anos da ditadura. Esse presídio e essas torturas contra os indígenas, sob a anuência do Estado e com a interferência direta de um órgão indigenista, eles continuaram até 1986, ou seja, a ditadura militar já tinha acabado e se continuava o massacre contra os índios. Entre eles, os Mibiá e os Guarani. Os Mibiá e os Guarani são o mesmo povo. Eu estou me referindo entre os Pataxó e os Mibiá, né? Mas qual que é, vamos dizer, a especificidade dos Pataxó de Jerutucunã em comparação com outros povos Pataxó que estão dispersos nessa região? Por exemplo, os Pataxó de Barra Velha, ou os Pataxó de Moamati. Eu vou mostrar um outro mapa com a localização indígena a localização das terras indígenas Pataxó, para vocês poderem situar mais ou menos onde que é a área de ocupação Pataxó. Mais adiante. Mas a especificidade do povo de Jerutucunã é que eles, além de viverem com os Mibiá na Fazenda Guarani, logo depois de em meados de 1982, a FUNAI disse que ia acabar com o presídio indígena. Isso nunca aconteceu, porque o presídio persevera até 1986. Mas ela resolve transferir duas famílias Pataxó, que são as duas principais famílias que hoje estão nessa área de retomada, em Jerutucunã, né, no Parque Estadual do Rio Corrente, ali próximo de Governador Valadares. Ela resolve transferir essas duas famílias aqui para onde viviam os Tupiniquim e
os Guarani Mibiá. Então, ela transfere os Guarani Mibiá e logo depois manda os Pataxó, e eles começam a viver num território em comum, que é o território de Caieiras Velhas, a terra indígena de Caieiras Velhas. E aí viveram, no início dos anos 80, os Pataxó, os Tupiniquim e os Mibiá. Em aldeias diferentes, mas eles tinham trocas em comum, né? Então, os Pataxó ainda têm memória dos parentes dos Mibiá, tem notícia do que aconteceu com os Tupiniquim, são comuns até nos dias de hoje, inclusive enquanto eu estava fazendo trabalho de campo em Jerutucunã, volta e meia aparecia uma família Mibiá visitando os Pataxó de Jerutucunã e comprando artesanato na mão deles para depois revender lá nas aldeias Mibiá do Espírito Santo. Então, esse trânsito permanece, apesar dos resquícios de violência e de massacre do Estado em relação a esses deslocamentos, né? Que foram deslocamentos compulsórios, foram deslocamentos contra a vontade desses povos, né? Então, os Pataxó, eles se transferem, eles saem da Fazenda Guarani em 81 e ficam até 83 no Espírito Santo, eles não se acostumam com a região, não houve propriamente conflitos e nem rivalidades entre as lideranças Mibiá e Guarani, Mibiá e Pataxó, e os próprios Tupiniquim, no Espírito Santo, né, ali no município de Aracruz. O que faz eles se voltarem é porque eles não se acostumaram com a região. E também eles não conseguiam manter uma roça de mandioca, pelo fato do território ser muito areado, ter muita presença de areia, a mandioca brocava, né? Então não dava os tubérculos de mandioca, e isso é um alimento básico, né? Para garantir o mangute, a alimentação dos Pataxó de Tucunã. Então, é isso que eles retornam para Minas, em 84, e eles têm que batalhar contra o Estado para conseguir a demarcação da Fazenda Guarani, né? Então, a Fazenda Guarani só chama Fazenda Guarani de nome, mas ela é um território atualmente ocupado, ou pelo menos desde 1984, como território indígena, de 86 em diante, pelos Pataxó e os Krenak. Os Krenak, logo depois, eles conseguem retornar para a terra indígena deles, aqui, a terra indígena Krenak que fica aqui em Resplendor, e os Pataxó permanecem na Fazenda Guarani, e existem, vamos dizer, 4 aldeias Pataxó no território Fazenda Guarani nos dias de hoje, né? Mas os Pataxó de Tucunã, eles permanecem nesse território até 2010. Em 2010, eles resolvem sair da Fazenda Guarani e se movem para Jerutucunã. Por isso que eu chamei esse Pataxó de Jerutucunã, né? Então, o Triocatê, a caminhada dos Pataxó de Jerutucunã, o que levou eles para o Parque Estadual do Rio Corrente? Uma das razões iniciais que fizeram eles sair da Fazenda Guarani é que começou a entrar uma série de evangélicos, né, na Fazenda Guarani. Pastores, líderes religiosos, e na maioria das vezes eles faziam muitas críticas e perseguiam, sobretudo, as jocanas, as mulheres Pataxó, porque as mulheres são as líderes espirituais dos Pataxó, são elas que recebem as mensagens dos Naoxohan, né, dos antepassados, dos Inhamitupi. São elas que recebem a mensagem dos Inhamitupi. Vocês vão ver isso de uma forma tão célebre, tão bem descritiva, que eu imagino que a Ana Carol vai fazer, quando ela for descrever os desenhos narrativos da Dona Lissa, que é uma das lideranças de Muamati. Então, ela é uma liderança feminina, Pataxó, Patachupi, que é a autodenominação dos Pataxó, que consegue fazer, vamos dizer, o contato com esses caboclos, né? Seja através de sonho ou durante os rituais, que acontecem na casa de reza. E, na maioria das vezes, essas mulheres, quando tentavam fazer esses rituais na Fazenda Guarani, elas eram alvo de crítica, né? Os pastores diziam que elas estavam recebendo o diabo, que aquilo não era coisa de Deus, e tentavam dissuadir, fazer com que elas não praticassem o ritual nesse antigo território da Fazenda Guarani. E os Pataxó se movem em 2010 para Jerutucunã, eles estão nessa área até hoje, inclusive, se tiver a possibilidade, eu sei que não é propriamente por conta disso que eu estou aqui hoje, mas a gente nunca pode, eu sou um aliado dos Pataxó, desde que eu realizei meu trabalho de campo com eles, e eu vou pedir, né, para a Ana, para a Tati, para divulgar um abaixo-assinado em favor da demarcação do território indígena Jerutucunã-Pataxó, que é um território que está dentro de uma área de um parque estadual, o Parque Estadual do Rio Corrente, que fica no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, mas ele é um
um parque que ele nunca foi regularizado pelo Estado, ele só existe no papel. Quando os pataxós chegaram na área, eles encontraram a área completamente deflorestada, desmatada, né, por conta da ação de poceiros, de latifundiários. Eu vou mandar o link logo em seguida para vocês aí, gente. Eu só vou tentar amarrar aqui, fechar e já mando para vocês. Tá? Enquanto a Carol estiver apresentando, eu mando o link aqui, pode ser? Só um minutinho, deixa eu beber água aqui. Se eu estiver falando rápido demais, vocês podem me parar. Aliás, eu nem sei quem está me ouvindo agora, mas agradeço. Se puder assistir depois e assinar um abaixo-assinado, também é importante. Então, os pataxós se moveram em 2010 para Jerutucunã, mas eles, até agora, não conseguiram demarcar o território, eles reflorestaram a área. Inclusive, eu tenho, durante o período que eu fiz o trabalho de campo, entre 2018 até meados de 2020, antes da pandemia, eu tinha fotos de satélites que comprovavam o reflorestamento da área do Parque Estadual do Rio Corrente pelos pataxós de Jerutucunã, né? Isso não só por conta daquele velho lema de dizer que os povos indígenas são os guardiões da floresta. Os pataxós têm também uma razão com a espiritualidade dos caboclos, dos Naoxorã, né? Porque sem a presença das matas, o reflorestamento da Mata Atlântica no Rio Doce, não é possível que os caboclos façam a caminhada deles. E a caminhada deles geralmente é do Itiorã, o patamar celeste, até o Ranrão, que é o patamar, a terra, onde a gente vive, né? Então, eles só fazem essa descida se há floresta, se há uma floresta exuberante, se há uma mata crescente, imensa, que está protegendo eles dos ataques dos inimigos e, ao mesmo tempo, dando proteção para os seus descendentes hoje, né? Os povos Pataxupi, né? Os Pataxó. Então, é necessário esse reflorestamento da área. Isso é muito importante para os Pataxó. Então, eu disse, em termos gerais, eu vou fazer uma recapitulação. Então, em 1951, aconteceu essa fundação do Parque Nacional do Monte Pascoal pelo governo brasileiro, é um parque nacional. Os Pataxó se dispersam. Em 72, ocorre a fundação desse presídio indígena, onde a FUNAI encarcera e tortura algumas lideranças indígenas, não só Pataxó e não só Mibiá, mas também de outros povos. Em 83, os Pataxó são transferidos junto com os Mibiá para viver com os Tupiniquim no Espírito Santo. E em 2010, depois deles terem retornado para Minas Gerais, em 83, em meados de 83, porque eles foram em 82 para o Espírito Santo, os Pataxó voltaram em 83, e em meados de 2010, eles fazem essa migração da Fazenda Guarani para Jerutucunã, onde eles estão até hoje. Então, há esses dois períodos em comum, eu peço que vocês guardem isso na memória, do convívio em comum, do grupo da Maria Tataqui, que é a líder religiosa dos Guarani Mibiá, com o grupo do Cacique Baiara, que é a atual liderança de Jerutucunã. Então, eles viveram junto, inclusive eles estão juntos. Agora, no final desse mês, no dia 25, vai acontecer os Jogos Indígenas lá no território de Caieiras Velhas, que é onde vivem os Mibiá e os Tupiniquim. E os Pataxó estão, assim, toda animada. Eles vão para lá, vão participar dos Jogos Indígenas. Então, é um lugar de fluxo constante. Não só por conta, vamos dizer, dos deslocamentos forçados que o Estado empreendeu nessa região, mas também pelas trocas e pela socialidade entre os parentes. Não só os parentes Ri, Patachupi, né? Os parentes Pataxó, mas também parentes de outros povos indígenas, como os Mibiá, os Krenak, os Guarani, os Machacali, e assim em diante, né? Então, agora, fazendo algumas considerações a respeito do que são as caminhadas dos Pataxó, né? Os Pataxó, eles caminham, mas nesse triocá significa caminhar em Pachorrã, outras potencialidades se revelam. As ramas se soltam da Pataxi Mamacã, a aldeia mãe, estou me referindo ao território ancestral de Barra Velha, que fica próximo de Porto Seguro. Os parentes perambulam de uma aldeia à outra. Cada turma de guerreiros forja instrumentos de luta através de suas caminhadas.
a iminência da guerra é um deles. O que eu estou querendo dizer aqui? Vocês vão perceber que, diferentemente dos Mibiá, a caminhada Pataxó, ela não é sonhada. Então, ela não tem um lastro onírico, né? Esse é um traço importante. E ela vai se revelando, as suas potencialidades vão se revelando no decurso. Ela é um roteiro sem destino certo. Ela é um patitiá. Patitiá nada mais é do que um fazer. E quando você está numa retomada, numa luta pelo território, você vai fazendo as coisas, e as coisas vão acontecendo um dia atrás do outro. Cada dia vem um desafio, vem uma luta, e você vai enfrentando uma luta atrás da outra. Então, ela não tem um destino, um objetivo. Ela vai se fazendo. Mas eu diria que essa ausência de objetivo não quer dizer que o caminhar deles seja seja Deus dará, ao bel prazer das vontades do Estado, porque eles conseguem, através da caminhada, fazer o que eu chamo de desvio do inimigo, entende? E vejam que o movimento dos Pataxó, e eu vou voltar o slide anterior, é um movimento que ele sai do litoral e vai para o interior do Brasil, entende? Então, o movimento deles é mata dentro, no sentido da Mata Atlântica. Enquanto que vocês vão observar que o caminhar, o Oguatá Porã dos Mibiá, é um caminhar à beira do mar, à beira do litoral. Isso tem a ver com as condições existenciais, né, do Oguatá, do próprio Mibiá, mas também com as condições de truculência e de interferência do Estado Nacional, entende? Então, nós estamos falando aqui de dois movimentos mais ou menos equivalentes, que se encontram em algum ponto, mas que têm razões cosmológicas e em termos de truculência e de violência muito diferentes, por assim dizer. Então, a caminhada Tirri-Han é a autodenominação, uma das outras autodenominações dos Pataxó, né? Eles costumam se referir a si mesmos como Tirri, gente, índio, ou como Patachup, né? Que é a autodenominação deles. E Tirri-Han aqui é a caminhada do povo Pataxó. Instila nos seus intercursos tanto uma tática de guerra em resistir, em trespassar os cercos, as fronteiras construídas pelos oponentes. Então, vejam vocês que eles tiveram que enfrentar a truculência do Estado Nacional em fundar um parque na terra deles, tiveram que enfrentar um presídio indígena, tiveram que enfrentar a FUNAI, e depois, hoje em dia, eles têm que enfrentar os poceiros que ainda estão na área do Parque Estadual do Rio Corrente, em Jarutucunã. Então, é uma tática de guerra. Então, por isso que eu diria que o Triocá Chohan dos Pataxó é um caminhar guerreiro, mas é que o guerreiro se faz guerreiro durante a caminhada. Ele não existe ele não existe guerreiro sem caminhar. E a guerra, na maioria das vezes, está atravessando a caminhada dos Pataxó, entende? São duas coisas distintas. Eu diria que são dois rios paralelos que uma hora se intersectam, e quando eles se intersectam, eles desembocam em massacres. E isso é próprio da história dos Pataxó. Uma história de violência, de desterro, de espoliação, mas também de muita resistência, de muita esperança, sabe, dos parentes, até nos dias de hoje. E aí, quanto meio de socialidade, se conectar com os parentes para ramar de complementar histórias contadas pelos anciãos. Eu lembro de uma dica que os Pataxó me falavam muitas vezes assim, no trabalho de campo, né? Eu achava que eles estavam me mandando embora da aldeia, mas depois de um tempo que eu fui entender por que eles me diziam isso. Eles falavam assim, ô Antônio, você precisa ir lá no território de Monte Martim, conversar com o Canate lá em Itapecerica. Aí eu perguntava assim, ué, mas por quê? Aí eles falavam assim, não, porque tem muita história bonita, você tem que ouvir as histórias que ele tem para te contar, você tem que ir lá gravar as histórias dele. Aí, de outra feita, ele chegava para mim e falava assim, você sabe o Domingo Cachimbo, que vive lá no território do Mirapé, próximo de Coroa Vermelha, ali próximo de Porto Seguro, sabe? Você precisa lá escutar as histórias dele, aproveita e passa em Barra Velha também. Depois que eu fui entender que os Pataxó, na verdade, não estavam me convidando a se retirar do território deles. Na verdade, depois de um tempo que eu morava com eles estavam falando assim, você entender minimamente o que a gente é, você precisa aprender a caminhar. E para você aprender a caminhar e ter história dos povos Pataxó, é necessário que você saia de um território e vai para o outro. Você não pode ficar só aqui em Jerutucunã, não, meu filho. E aí eu fui assim, acabei indo viajar para diferentes territórios, sabe? Acabei indo lá para Barra Velha, que é a aldeia Pataxim-Mamacã, a aldeia mãe do povo Pataxó. Fui no Mirapé, né? Tenho contato com os parentes de Monte Martim, que estão aí em troca com a gente, não só comigo, mas também com
com a gente aí da UENG Divinópolis, né? O Hermerê, Dona Lissa. Então, o Triocati é a caminhada Pataxó sem destino, e é no patichá, no fazer, na luta cotidiana que as coisas vão se desenrolando. A luta pelo território não está num lar, cada vez mais distante na medida que dele nos acercamos, mas brota e cresce aqui, nos passos nem tão largos que nos façam esquecer dos troncos, e nem tão estreitos a ponto de nos cegar para as artimanhas dos inimigos. Entende? Então aí está a razão, o Triocati Triocachorran dos Pataxó. Eu acho que eu estou passando aqui um pouco do tempo, gente. Eu vou correr aqui na apresentação. Desculpa me estender muito aqui, Ana Carol. Agora eu vou contar para vocês uma história que é um pouco mais longa. É a história do Guataporã. Aí fica parecendo que é uma história lúdica, mas não, é uma história real. É a história da caminhada de um povo, cerca de 60 índios, que saíram aqui do território, de uma aldeia, no Paraguai Oriental, ou também conhecido como Paraguai Meridional, mas no idioma guarani é conhecido como Ivimibit, né? Terra do meio do mundo, né? Ficou meio do mundo, mas ficou escrito errado, mas não é isso, é terra do meio, que é conhecido pelos Guarani Mibiá. E foi ali que a Maria Tataki, que é uma liderança, uma Yandeci do povo Mibiá, começou a sua caminhada em meados de 1924, no início do século XX, ou seja, a gente está prestes a completar 100 anos dessa caminhada daqui 2 anos. Para vocês terem uma ideia do tempo e a caminhada extensa que os Guarani Mibiá fizeram. Então, eu disse para vocês que a caminhada dos Pataxó teve intervenções diretas do Estado e começou em meados de 1951, né? Pelo menos para essas localidades hoje ocupadas. A caminhada dos Guarani Mibiá, ela é ancestral, ela é anterior. Inclusive, o próprio Egon Chard, que é um dos etnólogos, ele fala da existência de 3 fluxos de caminhada dos Guarani, saindo do Paraguai, passando pelo Mato Grosso do Sul, pelo Paraná, pelo Rio Grande do Sul, até chegar, por exemplo, em São Paulo ou no Espírito Santo. Então, ele fala que tinha um grupo que saiu em 1924, que é o grupo da Maria Tataki, que é a história desse grupo que eu vou contar. Um grupo que saiu através de um barco do Getúlio Vargas, que ele levou eles até o extremo sul da Bahia, aqui no interior de São Paulo, no litoral de São Paulo, até o extremo sul da Bahia, de barco. Esse aconteceu em 1934, e houve um outro grupo que chegou próximo do território onde vivia os Krenak, em 1946, no território indígena de Pancas, que, salvo engano, foi lá que o Ailton Krenak nasceu. Assim, só para vocês conseguirem, assim, mais ou menos situar. Mas o que é importante disso, da caminhada do Guataporã dos Guarani Mibiá, e eu estou me referindo sobretudo ao grupo da Maria Tataki, é que eles começam a caminhada deles aqui nessa terra, né, no Paraguai Meridional, e eles se mudam logo em seguida. Então, qual que é o motivo da mudança? O que leva à mudança e esse deslocamento reincidente dos Guarani Mibiá? Primeiro, a revelação em sonho. Então, o Yanderu vem em sonho, através dessa líder espiritual, Maria Tataki, e diz assim: é necessário mudar, é necessário que você siga os ensinamentos e a caminhada que Yanderu está colocando aqui para você em sonho. Então, você siga para esse território. Então, a primeira mudança que o grupo teve, e a primeira revelação única, não aconteceu através da Maria Tataki, mas através do avô dela, né, que era a liderança espiritual do grupo na época. Então, ele conduziu o grupo. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem esse mapa, mas é um mapa de uma etnóloga do povo Guarani Mibiá, a Maria Inês Ladeira, e aqui nesse ponto amarelo, no Paraguai, eles se movem para a região de Misiones. Aqui já é a Argentina, não é o Brasil. Essa ponta aqui, ó, é a província de Misiones. E eles vão aqui para a ruína de Santa Maria, onde eles vivem cerca de 7 anos. Eles moram nesse território até que um dos parentes é picado por uma cobra, e isso, em certa medida, revelou os antepassados, né, os avós antigos foram até o sonho do avô de Maria Tataki e falaram para eles: é necessário que vocês se mudem de novo
vocês prossigam na caminhada. E eles se mudam aqui para São Miguel. Então, é a primeira vez que eles saem do Paraguai, passam na Argentina, vão para o Rio Grande do Sul, no Brasil. Então, eles chegam em São Miguel. Ficam aqui em menos de 2, 3 anos e logo depois se mudam para próximo de Pelotas, que está aqui, ó, nesse ponto. Não sei se vocês conseguem ver o sentido do apontador do mouse. Dá para ver, Tatiana, Carol, dá para ver? Não, né? Antônio, não dá para ver não, o mouse, tá? Não dá para ver não. Não, ok. Gente, mas é aqui, ó, em São Miguel, e depois se muda para essa outra aldeia, né? Próxima de Pelotas, que é conhecida como Capi-Ovi, é uma aldeia que está localizada no morro, e os Guarani Mibiá resolveram novamente, tiveram outra revelação onírica, e dessa vez, quem coordenou a caminhada não foi o avô da Maria Tataki, mas já era a Maria Tataki tendo as revelações oníricas e conduzindo a caminhada dos seus filhos, netos e dos outros parentes Mibiá que acompanhavam ela. Então, ela resolve fazer uma viagem a barco, saindo aqui da aldeia, que estava localizada em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e vão até Paranaguá, que fica no Paraná. Ali, eles pegam um transporte de trem até Curitiba. Era cerca de 60, 70 indígenas Mibiá. E de lá, quando eles... qual que é a questão importante? É que esse sonho não é um sonho inteiro. Então, não tem como você saber qual que é o destino final da caminhada Mibiá. O sonho é meio que despedaçado, e as revelações vão se dando aos poucos. É como se fosse uma espécie de prefiguração que vai mudando conforme o desencadear dos acontecimentos. Entende? Então... Logo depois, ela teve essa primeira revelação onírica, saiu de Pelotas, se mudou para o Paraná, e no Paraná eles não residiram, continuaram a sua caminhada. Então, o que era muito comum o grupo da Maria Tataki fazer? Eles se dividiam, geralmente a sua filha ia até as igrejas evangélicas e pedia hospedagem para dormir, para poder ter alimento, e o marido se direcionava até a prefeitura pedindo condução, transporte. Quando eles não faziam a caminhada através de condução, pedindo nas prefeituras, eles faziam a pé mesmo. Então, eles fizeram essa caminhada, saíram do Paraguai, passaram pela Argentina, fizeram esse trecho de barco até chegar no Paraná, e logo depois, saindo do Paraná, né, de Curitiba, eles chegaram em São Paulo. Em São Paulo, eles fundam a primeira aldeia. Então, veja que durante a caminhada, a questão não é só caminhar e desvelar o que vai se fazendo aos poucos durante o sonho da Maria Tataki. Eles fundaram uma aldeia, que é a aldeia do Rio Branco, que ela está localizada aqui, ó, no litoral norte, no litoral sul de São Paulo, né? Então, eles se mudaram para ali, mas não se acostumaram com a região, porque não tinha muita caça, pelo fato da Mata Atlântica já estar bastante desmatada. Eles resolveram empreender uma nova caminhada e foram para a aldeia de Itariri. De Itariri, eles se mudaram para a aldeia de Rio Comprido. Do Rio Comprido, eles se mudaram para outra aldeia, de Silveira. E veja que o movimento deles... Observe para vocês que o movimento da caminhada Mibiá é um movimento que ele vai cada vez mais ao leste e ao norte. Isso é importante, eu peço que vocês guardem essa coordenada geográfica. Ele vai cada vez mais ao leste e ao norte. Então, eles saíram aqui falei até onde? Até o Rio Comprido. Vão para a aldeia de Silveira. Na aldeia de Silveira, eles se mudam para a aldeia, fundam a aldeia de Boa Vista, que fica ali em Ubatuba. E de Ubatuba, eles se mudam novamente, vão para outra aldeia, já no estado do Rio de Janeiro, e fundam ali, né, estabelecem ali a aldeia de Paraty-Mirim, que está próximo da cidade de Paraty, né, no estado do Rio de Janeiro. E por conta dos massacres, a presença dos poceiros nessa região, né, a especulação imobiliária e turística no litoral do Rio de Janeiro, eles acabaram, o grupo da Maria Tataki acabaram se deslocando até o Rio de Janeiro. Então, eles viveram na região de periferia, em cidades grandes do Rio de Janeiro, como a própria capital do Rio de Janeiro, mas em Macaé, em Barra Mansa, e em outras localidades.
até que eles pegam uma condução, dessa vez através de trem, e vão a uma localidade, né? E aí eu já estou falando no ano de 1967, eu fiz um diapasão temporal. Em 1967, ou seja, eles saem de 1924 do Paraguai, e em 1967 eles alcançam o território do Espírito Santo, né? E no território do Espírito Santo, eles estabelecem um território, uma aldeia que é chamada de Tecoaporã, a aldeia de Boa Esperança. Essa aldeia é a aldeia mais ao leste e mais ao norte do mundo Mibiá-Guarani, que se tem notícia. Se você observar no Nordeste, porque do norte do Espírito Santo é a Bahia, então são as aldeias do Nordeste. Não existe nenhuma aldeia Mibiá no Nordeste. As únicas aldeias que se tem no norte são no norte do Brasil. Eu estou falando aldeia Mibiá, do povo Mibiá, que fica no estado do Pará, no Tocantins e no Maranhão. Mas nessa região específica, a aldeia mais ao leste e mais ao norte está localizado em Tecoaporã, que é a aldeia do povo Mibiá. Por que é importante que eu falar isso? Porque na maioria das vezes os Mibiá falam assim, não, a gente tem que procurar o leste do nosso pensamento. Qual que é o nosso leste? E é aí que é conhecido, até por eles conhecido, né, como Iviapi. Só um minuto, deixa eu só recuperar a palavra aqui, já digo para vocês. Que nada mais é do que o fim do mundo, ou o fim do mundo terreno. O fim do mundo Mibiá, ele se localiza exatamente onde está localizada a aldeia de Tecoaporã. Como é que essa aldeia foi descoberta, né? Como é que ela foi revelada oniricamente? Essa história é até muito bonita, eu li ela em diferentes livros de etnologia. Vou contar ela para vocês, mesmo sabendo que meu prazo aí está corrido. Essa história é mais ou menos assim, a Maria Tataki, antes dela pegar esse trem que levou o grupo dela do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, ela teve um sonho em que Anderu falou para ela que tinha uma tava, que nada mais é do que uma casa de reza em pedra. E essa casa de reza em pedra, ela foi revelada em sonho para a própria Maria Tataki. Maria Tataki, ela vai até o município de Aracruz, chega na prefeitura, procura o prefeito e fala assim, olha, eu sonhei com uma igreja que está localizada próxima do rio, ela é feita de pedra e ela é assim, assado, faz uma descrição. E quando ela chega no lugar, ela nunca tinha pisado no Espírito Santo na vida, ela consegue reconhecer exatamente o lugar que em Anderu, né, que os avós antigos colocaram para ela em sonho. Então, essa questão, esse movimento contínuo dos Guarani Mibiá. Então, é um movimento onírico, né? Aqui eu estou mostrando para vocês algumas fotos, já estou fechando, para passar a palavra para a Ana Carol, da Fazenda Guarani. Então, aqui era o território onde os Guarani Mibiá e os Pataxó se encontraram, que era o presídio indígena que eu descrevi para vocês, que existiu de 72 até meados de 86, com a intervenção do Estado. Vocês podem ver que aqui era a sede da FUNAI dentro do território. Na parte de cima era onde funcionava onde ficava o escritório da FUNAI. E veja o que existia na parte de baixo. Essas daí são as celas, onde se encarceravam e torturavam os indígenas durante o período do regime militar no Brasil. Pra vocês terem uma ideia, colhendo relato com os Pataxó de Jerutucunã, mas também conversando com outros parentes Mibiá que visitavam os Pataxó de Jerutucunã, eles me descreveram episódios muito truculentos, assim, de serem torturados, obrigados a beber leite fervente, logo depois beber água fria, de forma que eles permaneciam letárgicos por horas, né? Então, eles foram torturados nesse território da Fazenda Guarani. Aqui, eu trago para vocês um relato da filha da Maria Tataki, e ela contando um pouco de como é que foi esse Oguatá-Porã deles até o leste etnográfico. Então, sempre caminhando, nós chegamos aqui. E minha mãe, ela está falando da Maria Tataki, revelou que alcançamos os lugares por onde passaram os Yandê Ramói, nossos avós, os avós antigos. Antigamente, os avós antigos que fizeram a mesma caminhada para se cantar e alcançar a Ive Marei, que é a terra sem mares. Então, o fim do mundo é exatamente o litoral
do Espírito Santo, na aldeia de Tecoaporã. De lá em diante é o Oceano Atlântico, e lá que se faz a caminhada para a Terra Sem Males. Por isso que lá é o fim do mundo, Guarani-Mibiá, né? Ele é um ponto extremo, mais ao norte e mais ao leste possível. E nós temos que ter a firmeza para alcançar o que eles alcançaram. E foi assim que nós ficamos aqui, aldeia de Boa Esperança, Tecoaporã. Minha mãe reunia todas as forças para alcançar o objetivo no espaço sagrado. Essa foi a nossa caminhada. Foi difícil, pois muitas vezes não sabíamos onde chegávamos, né? E o que esperávamos dessa caminhada. Então, primeira coisa que vocês têm que observar, enquanto vocês podem observar que a aldeia, o ponto extremo do mundo Mibiá, isso daqui foi uma conversa que eu tive com a Ana Carol, a gente estava trocando mensagem no WhatsApp e a gente observou que é o relato inverso, quando você compara Mibiá e Pataxó. Porque observem vocês que o ponto extremo do mundo Mibiá é exatamente a aldeia de Tecoaporã, que fica aqui no Espírito Santo. Enquanto vocês podem observar que as aldeias Pataxó, elas são todas fundadas, a maioria das retomadas Pataxó estão acontecendo no interior de Minas Gerais. Então, eles saíram do extremo sul da Bahia e estão formando territórios no interior de Minas. E observem vocês que o ponto extremo do mundo Pataxó é exatamente o território de Itapecerica, é Muamba-Mati. Então, você observa, você tem duas localidades, dois pontos extremos diferentes e duas razões cosmológicas e em termos de massacre muito distintos que levam esses territórios a uma mesma região, por assim dizer, a região do leste etnográfico. Mas enquanto os Mibiá se movem para o leste, tentando alcançar a Ivimaré, a Terra Sem Males, os Pataxó se movem para o oeste, tentando fugir dos massacres, do contato com os brancos no litoral. E a Ana Carol vai explicar isso muito bem. Eu não vou entrar aqui na história do Mussum por conta de questões de prazo mesmo, e vou avançar aqui já na comparação para fechar minha fala, né? Então, o que é a Triocaxorã dos Pataxó? É um impulso. O impulso aqui eu falo no sentido de deslocamentos sucessivos que se fazem ao longo do tempo, né? Ele se dá através de um fazer, ele não tem destino, certo? Por isso que muitas vezes os Pataxó falavam assim, não, você precisa caminhar, você precisa ir lá conversar com o Domingos Cachimbo, você precisa ir lá falar com o Canate e Muamba-Mati, porque você precisa ter raiz, você precisa ter ancestralidade. Mas não tem um destino certo, porque as raízes estão esparramadas, né? Por conta dos massacres, da violência dos idirridos não indígenas. Então, há uma demanda coletiva do caminhar e da retomada, e há uma espécie de aliança guerreira e desvio do inimigo. Enquanto os Pataxó estão tentando desviar do litoral e do contato dos Idirri, os Guarani-Mibiá estão tentando evitar fazer o desvio dos ensinamentos de Anderon, né? E tentando fazer a caminhada deles mais próximo possível da Ivimaré, que é a Terra Sem Males. Por isso, a localização geográfica é exata em Tecoaporã, dessa aldeia mais ao norte, mais ao leste possível, que é exatamente onde o grupo da Maria Tataqui viveu. Entre os Pataxó, o Triocaxorã, a relação da luta com a Iquirã e a caminhada é uma relação direta, porque eles se lembram do que foi os massacres, mas, ao mesmo tempo, os massacres não interferem diretamente na nova retomada, porque a retomada coloca novos obstáculos, novos desafios, que não são exatamente os que existiam em 1951, quando Getúlio Vargas estabeleceu lá o Parque Nacional do Monte Pascoal no território de Marra Velha. Já são outras questões. Agora, se a gente comparasse com o Guataporã, dos Guarani-Mibiá, você não tem exatamente a figura dos massacres, é óbvio que aparecem os poceiros, os brancos, os massacres, mas a revelação se dá em sonho. Aqui não é um fazer coletivo, o rezador que guia o grupo, né? E aí, ele que vai revelando aos poucos o destino da caminhada. Aqui, por outro lado, se você tem uma demanda coletiva do caminhar e da retomada, entre os Pataxó, você podem ter tanto o Cacuçu quanto Jocanas, homens e mulheres. Entre os Guarani-Mibiá, você tem uma figura espiritual, um Yandeci, que é a própria Maria Tataqui, que eu estou falando desse grupo de Tecoaporã, Boa Esperança. E uma relação direta entre o que foi sonhado e a ida do Tecorã, porque o Yanderu vai revelando as coisas aos poucos.
No mais é isso, queria agradecer imensamente a atenção de vocês, pedir perdão aí a Ana Carol e a Tatiana pelo fato de eu ter extrapolado o tempo, pensei que não ia me delongar muito, mas obrigado, gente. Aí estão algumas das referências que eu usei. Eu vou te remover aqui. Oi, gente, boa noite. Antônio, não peça desculpas, porque foi maravilhoso. Acredito que todo mundo que está online com a gente aprendeu bastante. Então, não peça desculpas por isso, porque foi maravilhoso. E agora, dando continuidade ao que o Antônio estava falando, né? Eu vou pedir licença aqui para compartilhar, que a gente vai falar um pouco sobre histórias do povo Guarani-Mibiá, do povo Pataxó e também do povo Machacali, que vão falar um pouco sobre essa questão da caminhada para dentro do território, ou como a gente viu com o Antônio agora, mais ao leste do território, né? Mais ao leste e ao norte. A gente vai ver um pouco sobre isso. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela. Então, gente, essa parte que a gente vai conversar um pouco agora, ela é feita a partir da tese do Antônio, e eu uso o capítulo 5, se eu não me engano, depois me corrija, Antônio, se eu estiver falando errado, que se chama Sob os Rastros dos Baquirá. E aqui a gente vai ver 3 histórias e a gente vai traçar um paralelo sobre a partir delas, sobre algumas questões que o Antônio já disse, né? E complementar também. Então, a primeira delas, a primeira história que a gente vai tratar é sobre o mito de Joacema. E aí eu peço licença aqui para ler e depois a gente conversa um pouco sobre isso. Em Joacema, o filho do caboclo, do índio, pegou um bem-te-vi e esse bem-te-vi fez uma guerra com eles. O filho do civilizado bateu no filho do caboclo e tomou o bem-te-vi. Foram para a mata chamar os outros e quando vieram fizeram uma guerra. E os outros, os Baquerá, saíram debaixo do terreno, fizeram uma guerra e acabou com Joacema. Saíram debaixo do chão. Tem 2 buracos de onde eles saíram, os Baquerá. E os outro índio era daí de cima. Chegou o índio por terra, por cima do terreno com arco, e os Baquirá por baixo, do chão. Baquirá é índio brabo, brabo mesmo. Acho que eles moram debaixo do chão, que ainda não descobriram essa aldeia. Acho que nunca descobriram essa aldeia de índios, chama Baquirá. Os antigos contavam isso e a prova é que ainda tem buracos lá. Aqui a gente está vendo o relato, agora eu não me lembro de qual indígena para falar o nome certo, mas a gente está vendo uma forma de contar a história do mito de Joacema, que vai falar sobre esse encontro entre o filho do branco e o filho do indígena. O filho do branco toma o bem-te-vi que o indígena tinha, mata ele, e a partir desse momento os Baquirás surgem para defender o indígena que nesse caso seria o indígena Pataxó. Então, os Baquirá, eles são, como a gente vê no relato da história, eles são índios bravos, índios selvagens, que moram debaixo do chão e eles vão surgir para proteger os Pataxó. A prova de que isso aconteceu realmente são os buracos do chão que se encontram lá nessa região. E aí, conversando com o Antônio, né, ele me orientou, né, que quando a gente vai falar de Joacema, a gente está falando dessa região da Praia do Espelho, na Bahia. E como a gente viu na história, os Baquerá, eles são índios protetores aliados aos Pataxó,
no enfrentamento dos inimigos brancos vindos do litoral. Essa questão dos inimigos brancos vindos do litoral é uma questão muito importante, principalmente a partir do momento que a gente já ouviu, né, o que o Antônio tinha para falar para a gente. Então, né, no litoral, a gente vai... a gente tem esse encontro com o branco, que geralmente vai ocasionar um massacre, e por isso, então, da caminhada território adentro, como a gente já ouviu com o professor Antônio. Aí, outra história que o professor traz na tese dele é sobre os Machacali e a escolha dos Machacali. Eu coloquei a escolha dos Machacali, não tem esse título, é só para eu poder me orientar, porque eu pego o texto da tese dele. E aí eu vou contar essa história para vocês. O antepassado pega um pedaço de pedra e faz um buraco na esposa do veado. O filho não ficava mais na perna e diz: agora está bem, na batata da perna não é bom. O primeiro filho sai com a forma de veado e foi morto pelo pai. Ele copula novamente e agora sai uma mulher. Ela engravida novamente de um menino. Os irmãos casam entre si para rapidamente no mundo ter Tikumum. Uma coisa importante, tá, gente? Eu realmente não consigo pronunciar da forma correta. Então, eu já peço perdão pela minha pronúncia errada. E, Antônio, se sinta à vontade para poder me corrigir a hora que você acha necessário. Eu vou dar continuidade aqui. De onde sairia gente para casar? Não tinha outra aldeia. Então saiu um outro. Rapidamente saiu muita gente. E fez casa como nós fazemos. Mais tarde saiu um zumbi canibal. Vinha com um grito e então Nhanhã pegou e matou ele. Fez uma fogueira e ficaram as cinzas dele. Dali saiu uma casa dos brancos. Tinha voz de muitas crianças brancas. Os filhos do antigo veado foram brincar com os filhos de Imocha. Eles brigaram. Os filhos do Tikumum diziam: vocês são filhos de Imocha. E ele os Ayuhuk, diziam: vocês são filhos do veado. E ambos brigavam. As crianças e as mães seguiam esse caminho. Aí os filhos do branco falaram: esse pedaço de terra é nosso. Os filhos do veado diziam: não é não. Tupã desceu e trouxe uma espingarda, um arco e uma flecha. Tupã falou com o antepassado: atira. Um minutinho que eu vou beber água. Perdão. Ele pegou a espingarda, olhou, mas não sabia como atirar e deu a flecha para o Tikumum, em que esticou e usou da maneira adequada. Disse Tupã: a flecha é sua, e deixou a espingarda para os brancos. Eles pegaram e puxaram o gatilho, e então ele retornou para o céu. A partir daí, os brancos de fato fizeram de tudo. O antepassado segue o seu caminho e sabe fazer flecha e arco. Os brancos e suas crianças sabem fazer jipe e avião. Daqui onde o Tikumum está é pedaço de terra dos veados. Tem os brancos nessa terra e os ciganos. O cigano fala: não quero terra. Ele vai andando, vai para bem longe. O dono verdadeiro da terra é o Tikumum. Ele primeiro é quem tomava conta. Nessa terra saiu o branco, mas não é o dono da terra. O dono é o Tikumum. E agora veio e não é o dono. Alguns Tikumum seguiram no caminho do Anyuhuk e trocaram a terra. E depois compreenderam o erro. Não querem mais trocar. Os ciganos não querem a terra. Esse foi o caminho dos ciganos. Tikumum faz aldeia, mas é como o cigano. Se desloca para morar e em outro lugar permanecer. Eu peço de novo perdão pela minha pronúncia das palavras indígenas, mas o que a gente percebe aqui? Essa questão da escolha dos Machacali, ela tá ligada a essa questão deles
escolherem a flecha, o arco e a flecha, ao invés do conhecimento tecnológico. E por isso a gente vê que os brancos eles têm uma vantagem tecnológica sobre os indígenas, porque eles possuem domínio das tecnologias e das armas. Então, nessa questão dos massacres, os brancos eles saem como privilegiados, né? E aqui é uma outra história que o Antônio também traz na tese dele. E aqui a gente vai falar sobre o nascimento de Jesus entre os Mibiá. Então, a história diz que conta-se que Nossa Senhora Aparecida foi trancafiada pelo seu pai, o rei Herodes, no alto de uma torre. E Anderon Tupã enviou um pássaro para falar de sua existência mulher cativa. O Apicachu, pombo em Mibiá, numa de suas visitas, adentrou pela janela, pousou no colo, engravidando a princesa Nossa Senhora pelo olhar. Herodes descobre da gravidez e escorraça a filha. Ela foge e encontra abrigo na casa do Gambá. Dela nasce Tuparai, filho de Tupã, no dia 25 de dezembro. Os Jurua, Branco e Mibiá, tempos depois, matam Tuparai na cruz. No lugar de imaginar uma origem comum entre índios e brancos, seguindo o proselitismo cristão, o pensamento guarani, ao invés, biparte o ensinador dos índios, mediante a subida de Quarai ao patamar celeste, após vingar a morte da mãe pelas onças na terra. E o ensinador dos brancos, Tuparai, Jesus, que foi morto pelos próprios filhos. Dessa má escolha do Jurua resulta seu domínio das tecnologias e a vida breve no lugar da imortalidade. Então, eu contei para vocês as 3 histórias e agora a gente vai traçar alguns paralelos entre elas para que a gente entenda essa questão da má escolha, do caminho, né, também. Então, a primeira coisa que a gente pode perceber nas 3 histórias é uma relação com a questão da má escolha. Então, entre os Mibiá, quando a gente vai ver a história deles, a gente percebe, né, uma crítica ao proselitismo cristão, a gente percebe também uma divisão do demiurgo, né? Então, a gente tem o ensinador indígena e o ensinador branco. E os brancos, eles vão matar o ensinador deles. Por isso que a escolha deles, pelo que eu entendi, ela se dá nesse sentido, de que os brancos, eles matam o seu ensinador. Então, eles vão ter ali, a partir disso, domínio das tecnologias, domínio das armas, mas eles não têm acesso à vida eterna, porque o acesso à vida eterna, a morada longa e feliz, né, a vida longa e feliz, a questão da terra sem mal, ela tá disponibilizada para os indígenas, né, para os Guarani Mibiá. Por quê? Porque eles não mataram o ensinador deles, eles não mataram o criador deles. Muito pelo contrário, o ensinador deles conseguiu um triunfo. Ele alcança a vida eterna. E por ele alcançar a vida eterna, os indígenas Guarani Mibiá, eles também vão alcançar. Essa é uma promessa para eles, porque eles cumpriram o papel de não matar. Eles não mataram, né, o seu ensinador, assim como os brancos fizeram. Então, por isso, eles têm uma possibilidade de alcançar a terra sem males, de alcançar a vida longa e feliz. Eles têm essa possibilidade. E essa possibilidade, ela não existe para os brancos, porque, como eu disse, o branco, ele matou, né, o seu ensinador. E aí, como o Antônio ele mesmo traz na sua tese, essa história ela vai fazer relação com a história dos gêmeos na cultura do Guarani Mibiá, o Quarai e o Tuparai, que são, se eu não me engano, o Sol e o Lua. Então, tem essa relação e essa crítica, né, esse proselitismo cristão,
né, da sociedade ocidental, das religiões cristãs. Agora, a gente pensando na história dos Machacali, a gente já vê uma coisa um pouco diferente, né, dos Mibiá, porque na história dos Mibiá a gente vai ter dois deuses, né, o criador dos indígenas e o criador dos brancos. E aí os brancos fazem a má escolha de matar o seu criador, o seu senador, né? Mas entre os Machacali a gente não vê isso, porque a gente vê uma origem comum entre os indígenas e os brancos. A questão da má escolha, ela se dá, então, nessa escolha pelo domínio do arco e da flecha. E aí, por causa do domínio do arco e da flecha, a gente vai ver no outro lado, né, os brancos dominando as tecnologias, as armas, e isso dá a eles um privilégio maior, né, uma facilidade maior nos massacres. E aí, os Machacali vão ter essa questão da fuga dos massacres e das perseguições, a caminhada para o interior do território, fugindo então desses massacres, porque sempre há a possibilidade do encontro com o branco. E do encontro com o branco, a gente vê a questão, né, consequentemente, dos massacres. E aí, quando a gente pega a história dos Pataxó, eu contei, né, invertida, agora a gente está fazendo o caminho de volta. Quando a gente vê a questão da história do mito de Juracema, acho que é Juracema, entre os Pataxó, a gente não vê a escolha, porque eles não têm a oportunidade de escolha. O que há é um roubo, né? O Antônio, ele coloca, né, na tese dele, que a narrativa de Juracema é uma narrativa de saqueio originário, do roubo do pássaro e da língua pela malvadeza dos brancos, porque no conflito, o filho do branco, ele toma tudo o que o filho do indígena tem e mata ele. Então, assim, os Pataxó, eles vão precisar de proteção. E é nesse momento que os Baquirá, eles surgem da terra, levando o corpo do indígena, eles matam o branco e destroem a cidade, porque aí eles agem ali como os protetores dos Pataxó. Então, esses conflitos, como a gente viu com o Antônio, ele fala isso na tese dele, sobre essa questão dos processos de retomada do povo Pataxó, esses conflitos eles vão desembocar nos processos de retomada que hoje existem entre os Pataxó, terra adentro. Porque os Pataxó, assim como os Machacali, vão caminhar no sentido contrário à caminhada dos Mibiá, né? Que os Pataxó, assim como os Machacali, vão caminhar adentro do território, fugindo do litoral, fugindo desse encontro com o branco. Esse encontro que... Esse encontro que vai culminar no massacre. E os brancos são aqueles que dominam as armas e as tecnologias. Uma coisa muito interessante é quando a gente pensa, né, como isso tem sido contado e descrito. E aí, o Antônio, ele traz na tese dele o Canate e a Dona Lisa, que são indígenas Pataxó da aldeia de Moame Matia, aqui em Itapecerica. E aí, eles vão descrever a chegada do branco como Canhanduran. Eu acho que pronuncia assim. Canhanduran. Uma grande serpente que persegue a mãe natureza. Aqui, Antônio, você, por favor, me corrija se eu estiver errada, mas esse é um terreiro lá da aldeia de Moame Mati. Você pode me responder isso no chat privado, rapidinho, só para eu me confirmar essa informação? Por favor. É um terreiro. Isso, gente. E aí... deixa eu voltar aqui para a guia. E aí, o que são os terreiros?
Eu falo isso para vocês com a maior alegria, porque eu estudo os terreiros ali de Itapecerica no meu TCC. Então, os terreiros a gente pode entender eles como desenhos narrativos. A dona Lissa, que é uma das lideranças, né, lá da aldeia, e ela é professora na aldeia, na escola da aldeia, ela fala que isso tudo, né, nos estudos que eu fiz, dos TCCs deles lá que eu li, ela fala que ela não sabe escrever da forma como a gente escreve, a forma como ela escreve a partir dos terreiros. E esses terreiros, eles começaram a vir para ela a partir de sonhos que ela teve e de conhecimentos dos ancestrais também, mas a partir dos sonhos que ela teve quando eles chegam nas terras de Muambati. E aí, os terreiros, como eu disse, eles são desenhos narrativos, eles vão falar sobre o cotidiano da aldeia, sobre questões que ligadas às questões políticas, né, também, igual aqui a gente vai ver esse terreiro. E eles pescam o conhecimento, porque lá na aldeia a gente tem o terreiro, que é uma ferramenta de pescaria mesmo. E aí o terreiro seleciona os peixes, aqueles peixes que já estão maiores e já podem ser consumidos do que os outros peixes que ainda estão pequenos e tudo. Então, eles selecionam os peixes. E quando a gente vai falar dos terreiros de pescaria do conhecimento, eles selecionam esses conhecimentos. E o Canacho fala que os terreiros, eles ligam a oralidades, eles ligam a escrita, eles ligam a identidade pataxó, eles ligam tudo. Então, eu até falo, eu analiso, né, sobre essa perspectiva no meu TCC, que os terreiros, eles estão inseridos em redes e eles interagem com os pataxó ali, né, com os indígenas, e interagem de diversas formas, porque eles trazem diversos assuntos, né? Então, o Canacho vai falar isso e ele fala que isso é muito importante para a questão da identidade dos pataxó. Eu acho que vocês entenderam um pouco do que é um terreiro de pescaria do conhecimento. Eu espero que sim. É uma prática didática usada lá na aldeia, na escola da aldeia. Pela dona ela faz, né, os terreiros, ela é professora. E é isso, eu acredito que deu para entender. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar aí no chat, que se eu tiver como responder, eu vou responder. Então, aqui, ó, vocês estão vendo, né? Vocês não estão vendo eu apontar, mas vocês estão vendo o desenho, que a gente está vendo essa cobra preta, e aqui ela, como se ela estivesse engolindo, né, a aldeia. E aí, o Caian-Duran se esticou toda sobre a terra, mas não morreu. Ficou sem força. Oh, eu não coloquei a primeira parte, não? Ué? Gente, um minutinho. Porque eu não coloquei a primeira parte. Mas, enfim, a serpente preta, né? A cobra preta, como eu disse, ela é uma grande serpente preta que persegue a mãe natureza. E aí ela se esticou toda sobre a terra, mas não morreu, ficou sem força. Ela ficou sem força para atacar. Mas se a natureza acabar, Caian viverá. Cada vez que a natureza for destruída, ela vai revivendo. É por isso que não destruímos a natureza. Sempre fazemos a proteção da natureza para Caian Duran continuar morrendo. O Idiri branco destrói a natureza. Ele quer reviver Caian Duran. Se ela reviver, nós não viveremos. Se a terra ficar deserta, tudo morrerá como Caian Duran quer. O Idiri está ansioso para acabar com o tempo, com a vida. Está destruindo as matas, os rios, os animais, as montanhas e desequilibrando tudo na terra. O Idiri está trabalhando para Caian. Ele não pensa mais direito, está doente pela ganância. Eu quero achar, agora eu não estou achando, é o texto
de onde eu tirei a primeira parte da história. Eu realmente não achei. Deixa eu ver. Não, eu não estou achando agora. Ai, que tristeza. Achei que eu tinha colocado toda a parte que o Antônio fala sobre a serpente. Mas o que a gente pode perceber, eu peço perdão por isso, perdão por não ter encontrado o meu texto xerocado aqui agora, a gente pode perceber que a serpente, né, a cobra, ela vai tomando as formas da estrada e das estradas, né? E essas estradas vão ela vai, não é circulando o que eu quero dizer, mas ela vai vão circulando os pataxó, os indígenas. E como a gente viu, os brancos eles contribuem com a serpente a partir do momento que eles destroem a natureza. Porque os pataxó, eles possuem uma relação muito profunda com a terra, com a natureza, com o território onde eles estão, sabe? E quando pesquisando sobre isso, lendo os autores pataxó, o que a gente percebe, e o Erimeri fala, que é uma indígena também lá da aldeia e filha do Canátio, ela fala no TCC dela que quando eles chegam em Moami-Mati, a terra estava doente, a terra não estava bem. E ali eles fazem um trabalho para recuperar essa terra. Então, hoje, em Moami-Mati tem animais que antes não tinha, tem plantas que antes não tinha, porque eles recuperaram essa terra que estava doente. Então, a relação que eles estabelecem com a natureza é uma relação muito profunda e uma relação que é constantemente ameaçada pelos progressos dos brancos, a ideia de progresso que o branco tem, né? Então, essa questão das rodovias, né, das estradas que cortam as terras indígenas, que passam por dentro das terras indígenas, a destruição da natureza, isso tudo pode ser levado em consideração nesse sentido. E aqui eu trouxe mais, eu sei que a gente já estendeu o tempo, né? A gente já passou de 4 minutos aqui, 5 agora da live, do tempo estabelecido, mas eu já estou terminando, e eu peço que vocês, por favor, continuem com a gente, nem que seja por mais 10 minutinhos, só para a gente concluir, porque é um tema muito interessante. Porque aqui agora, olha, a gente vai estar falando de um outro terreiro. O valor do terreiro, a construção do povo Pataxó, que é um outro terreiro da Dona Alice. E esse terreiro eu tirei do TCC da Erimeri. Não, mentira. De um artigo que ela faz com um outro autor, que agora eu não lembro. E nesse terreiro, a gente vai ver a criação do caminho do branco e a criação do caminho do indígena. E aqui ela transcreve lá, né, o que a Dona Lissa fala sobre, contando sobre esse terreiro. Então, esse é um terreiro que conta a história do povo Pataxó e de Itiri. É um terreiro que tem o nosso conhecimento da construção da vida. Quando Yamichup formou o mundo, ele formou para todos. Para o Itiri, que é o homem branco, e para o Tiri, que é o Pataxó. É um terreiro de construção de vida de cada um no seu lugar, porque nós viemos de um outro lugar, viemos de uma terra para lá do céu, e tem a chegada do branco e do Pataxó na terra, e o caminho foi formado para que todos vivessem sobre a terra. E quando foi para vir para a terra, Yamichup veio primeiro. Ele fez a terra, fez tudo na natureza. Yamichup formou o chão de vida, mas primeiro Yamichup veio na terra e viu que dava para Pataxó e Adiri virem. Então ele formou o chão e fez a terra. Fez a mata, fez o rio, fez o mar, fez a montanha. Yamichup fez tudo que a gente vê na terra. E esses foram os primeiros parentes que chegaram na terra.
Depois, Yamichup sonhou que poderia mandar alguém para viver nesse chão de terra, mas Yamichup ficou imaginando como a gente caminhava, como vinha para a terra. E Yamichup via que Patachup e Yandirri eram diferentes, cada um de um jeito. Então, Yamichup pensou e formou um caminho no céu, uma grande esfera, tipo um túnel, onde teria uma força maior do universo que poderia trazer a gente. Então, Yamichup formou seu caminho na hora que Patachup e Yandirri iam entrar no caminho. Yamichup conversou com eles. Primeiro, Yamichup falou o caminho do Patachup. Ele entra e segue, mas tem um atalho. E o Yandirri caminhava mais um pouquinho. Então, o Patachup ia sair em uma terra e Yandirri sair em outra. Então, Yamichup fez a divisão e colocou cada um no seu quadrado em sua terra. Yamichup fez a terra que hoje nós vivemos e a outra terra que é do outro lado do mar. Então, a divisão das terras foi o mar. E lá na terra do Yandirri, ele colocou tudo o que colocou aqui na nossa terra. Mas aí aconteceu a invasão dentro do nosso território de vida. A gente pode perceber aqui, né, analisando Terreia, os dois caminhos, a divisão pelo mar e as duas terras. E o Yamichup fez os dois territórios com tudo que era necessário para que ambos vivessem, tanto o branco quanto o indígena. Só que com a invasão, né, e aí a gente pode remeter essa invasão às grandes navegações, por exemplo, né, o branco, ele chega e começa um processo de exploração, espoliação, roubo, saqueio na terra do indígena. E aí, o que a gente pode traçar ali, né, é essa questão do encontro com o branco e o branco explorando e tirando aquilo que o indígena tem. Né? Então, quando o valor do terreiro, a construção do povo Patachup, que é o nome do terreiro que a gente acabou de ver. Então, a Dona Alice, ela representa os dois caminhos, o caminho do branco e o caminho do indígena para suas respectivas terras. E, como eu disse, né, a gente pode fazer essa relação com as grandes navegações, a chegada das embarcações portuguesas na costa litorânea brasileira, lá em 1500, que ainda não era Brasil, né? E aí, a partir disso, a espoliação, os massacres, a exploração do território, porque a gente sabe, a gente conversou um pouco sobre isso na primeira live sobre o povo Guarani, que a história do indígena no Brasil não é uma história fácil, porque desde o início eles são explorados, são tratados como ingênuos, como sujeitos passivos na construção do Brasil. Eles são negados da sua historicidade, da sua participação, né, na construção de tudo que a gente entende hoje como Brasil. Então, esse encontro, né, lá, eles tiram do indígena a sua terra, a sua cultura, não é que tira a sua cultura, mas interferem ali na sua forma de ser, de viver, nas suas divisões, porque a gente sabe da questão dos conflitos que existiam entre uma etnia e outra, e o branco, né, os europeus, eles se aproveitam disso para fazer guerra e causar mortes entre os donos do território. Então, a gente percebe que quando a gente pensa a questão de Juacema, né, dos Baquirá, a questão agora desse terreiro, dos caminhos para o povo Patachup e para o povo branco, também a gente pensa a serpente negra, né, a serpente preta, a gente percebe que o branco ele sempre está ali para tirar tudo que o indígena tem, para explorar o indígena, né? Então, também quando a gente vai, o que a gente percebe também são as 3 formas diferentes de tratar o encontro com os brancos, conforme os relatos dos povos nativos nas histórias anteriores. E a questão, né, o que eu percebo sempre é que o encontro com o branco ele vem trazer massacre, ele vem trazer a exploração, a espoliação desses povos. Então, os massacres se fazem presentes desde o encontro dos Patachup com os brancos.
E aqui eu trouxe as referências, né? Eu uso a tese, né, do Antônio Augusto, que falou agora pra gente, e também o TCC o TCC não, esse é o artigo, né, que ela faz com Juarez Valadares, a Emery, né, Brás. Eu vou parar de interromper o meu compartilhamento aqui. Gente, eu encerrei a minha fala, caso alguém tenha alguma dúvida, eu quero agradecer muito a presença de vocês e falar também sobre a questão que agora, eu não sei se vocês perceberam, a gente mudou o nosso canal, né? Então, antes a gente, por causa do período eleitoral, a gente não podia usar um canal próprio do projeto. Então, as próximas lives vão ser nesse canal aqui. E as lives que a gente já fez, tanto quanto as que a gente ainda vai fazer, vão ficar todas armazenadas aqui para que vocês tenham acesso e possam rever e mostrar e compartilhar o tanto que vocês quiserem. E eu convido, o Thiago já falou isso, mas eu convido que vocês a seguirem a gente no Instagram, porque a gente vai ativar o Instagram agora, porque também pelo período eleitoral a gente estava impossibilitado disso. Eu agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigada por ter ficado esses minutinhos, né, com a gente a mais. E aí eu convido vocês para a nossa próxima live, que vai acontecer na semana que vem, com a Simone, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. O link a gente vai compartilhar nas redes sociais, então, por favor, sigam com a gente. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês até aqui, gente. Boa noite.